Então, tá preparado para viver a sua vida com propósito, de propósito, realmente ter essa bússola que move você em direção das decisões, move você em direção ao seu progresso, a cada progressozinho, a cada pequena vitória, a cada satisfação e realização que você vai conseguir todos os dias. Muitas vezes a gente está insatisfeito ou não está realizado porque você nunca parou para pensar o que você realmente queria da sua vida. E a gente vai perdendo essa capacidade com o tempo, porque quando a gente era pequeno, você ficava imaginando, pensando o que eu vou ser quando crescer, reavaliando as possibilidades às vezes, perguntando para os adultos sobre a profissão deles, e aí a gente cresce e a gente para de pensar nisso, a gente fica no piloto automático e não sabe mais para que direção a gente vai tomar, a gente está copiando muitas vezes as direções do outro. Faz a reflexão agora mesmo, anota aí no seu caderninho e pensa o seguinte, o caminho, onde você está hoje, a sua situação atual, foi você que escolheu deliberadamente, de maneira intencional, você parou e falou, eu quero ser supervisor de manutenção, eu quero ser diretor de engenharia, eu quero ser presidente, eu quero ser empresário, eu quero estar na situação que eu estou hoje. Você parou e escolheu isso em algum momento da sua vida? Se você não fez isso, tem grande chance de você estar num lugar que não era o lugar que você gostaria de estar. E pode ser até que você tenha status, que você tenha sucesso, que você tenha um retorno financeiro, sucesso aos olhos externos, mas que isso está te consumindo de alguma maneira, que você fala, poxa, eu atingi tudo isso, e agora? Qual é o próximo passo? E agora? O que eu faço com essas coisas que eu tenho? Ou talvez você até esteja numa situação de dificuldade de estar procurando emprego, de estar estudando para um concurso ou para passar numa universidade, e você está tendo dificuldade naquilo porque você não sente motivação naquele negócio. Isso é muito bacana, porque eu estava conversando com um dos nossos alunos, enquanto estava regravando essa nossa versão nova do curso, e tinha alguns alunos que eles estavam estudando para concurso. E eu observei que aqueles que têm sucesso em passar um concurso definiram o seu propósito. Você acredita nisso? Que muita gente está pensando, Mário, legal essas coisas de propósito, bacana, se eu fosse o Gandhi, se eu fosse um empresário, se eu fosse o Steve Jobs, mas não é isso que eu quero, Mário. Eu quero ser dona de casa, cuidar da minha família, eu só quero que você me dê ferramentas para eu poder controlar os horários aqui, porque eu tenho filhos e a coisa é difícil, tem balé, eu quero uma agenda, e aí você vem com toda essa coisa de propósito. Quando você tem propósito, você tem motivação. Você tem a bússola que guia você todos os dias. E o segredo da priorização em tudo na nossa vida não é to-do list, não é calendário, não é aplicativo, não é tecnologia. O segredo da priorização é a motivação daquilo que é importante para você. Você já parou para pensar nisso? E eu falei com uma pessoa que estava estudando para concurso, e essa pessoa me falou, Mário, sabe por que eu estou estudando para concurso? Porque tem muita gente que está estudando para concurso porque não teve nenhuma outra opção, tem muita gente que está estudando para concurso porque você passa e aí você tem uma remuneração fixa lá e você tem estabilidade, tem muita gente que está estudando para concurso porque os salários são altos, enfim, tem muita gente que está estudando para concurso porque as outras pessoas estão estudando, está todo mundo estudando, e aí o seu pai fala para você, ó, você não está conseguindo aí um emprego, meu filho, vai lá estudar para concurso público, você pega o conselho dos outros, e essa pessoa falou para mim, Mário, eu estou estudando para concurso público porque eu sempre quis trabalhar nesse tipo de coisa. Eu sempre quis trabalhar nesse órgão. Ele estava pensando na carreira jurídica, salvo engano, Tribunal de Contas ou Controladoria da União, um conjunto de órgãos ali que tem serviços parecidos. Ele fala, eu sempre quis fazer isso, eu gosto desse tipo de trabalho, eu sei o que eles fazem, eu quero ser promovido lá, eu quero ser chefe de seção, eu quero ser promovido nisso aqui, é por isso que eu estou estudando para esse concurso. E eu acordo todo dia. E daí eu penso naquela minha motivação, estudo bastante, eu estou indo melhor, eu estou conseguindo ter progresso, eu sei que é demorado, mas eu estou fazendo progresso. Esse aluno nosso, ele passou no concurso e eu achei muito bacana essa reflexão dele. Porque às vezes você no meio do caminho vai perder um pouco o gás. Você fala, poxa, eu sou professor, eu gosto de dar aula, bacana, mas eu não defini um propósito muito específico aqui não. Eu gosto de dar aula, meu propósito é ser professor. E aí você tem que corrigir prova, você tem que viajar, você tem que dar aula para os alunos, tem que preparar aulas, tem que fazer slides, tem que fazer um monte de coisa, e chega um momento que você se sente sobrecarregado, eu não quero mais fazer prova, não gosto mais disso, agora tá virando um fardo ter que dar aula. Poxa, por quê? Você definiu o seu propósito de verdade?
Quando você define o seu propósito, eu gosto de dar aula sobre inovação. Esse tema é muito legal para mim, eu gosto demais, eu gosto dos alunos se desenvolvendo, eu gosto deles criando as aulas, eu gosto de ficar sentado pensando em coisas que eu vou poder levar na próxima aula, eu gosto de corrigir as provas deles, que eu crio umas questões muito bacanas e as coisas que eles respondem é legal. Olha só o propósito desse professor. Então pode ser o propósito de um pai, de uma mãe, de uma ONG, de um professor, de um funcionário privado, de um funcionário público, de um empresário. Quando você tem propósito, você tem como se fosse aquela bússola de verdade. E é isso que a gente vai criar agora mesmo. Vamos lá? Então, definindo o seu propósito, eu espero que tenha ficado bem claro essa importância para você. E esse propósito deve ser ali uma frase, um parágrafo, que você agora vai começar a viver de acordo com aquilo, viver com propósito, viver de propósito. Você vai pegar essa frase e vai criar mais uma vez, né? Eu falei nas aulas anteriores, você passar uma semana remoendo a sua roda da vida, seus pontos fortes, o seu modelo de negócios, e você passar uma semana aqui convivendo com o seu propósito. Na verdade, tem uma teoria que a gente vai ver no módulo de metodologia, que quando você faz alguma coisa por 21 dias, ela se torna um hábito. Se você por 21 dias estiver fazendo planejamento pessoal todos os dias, revisando, esse é o meu propósito, essa é a minha roda da vida, vou revisar minha roda da vida, vou revisar meu modelo de negócio, tive uma nova ideia, revisei, isso vai virar um hábito e você vai rever ele sempre, frequentemente. E é isso que as organizações fazem, é isso que as empresas fazem, revêem sua estratégia sempre. A nossa agenda para definir o seu propósito é o seguinte: vou falar para você de uma coisa aqui surpreendente do eu futuro versus eu presente. Você não vai acreditar nisso que eu vou te falar no próximo slide. E aí a gente vai pensar na sua missão, né, no seu propósito e o dever de casa de criar esse propósito. Olha que coisa impressionante. Você sabia que nós pensamos no eu futuro como se ele fosse um estranho? Você daqui a 10 anos como se ele fosse um estranho. Isso aqui é um artigo científico que está aqui para gente, aumentando o comportamento de guardar dinheiro à medida que você apresenta um modelo de computador do seu futuro. Gente, esse artigo aqui, ele me surpreendeu demais. Eu sempre pensei nessa coisa, como até tem um ditado, né, que você vende o futuro para comprar o presente, né? Que você muitas vezes, eu não vou cuidar tanto da minha saúde, então eu vendo o futuro para comprar o presente. Não vou cuidar tanto da minha saúde e no futuro eu cuido dela. Agora eu não quero também estudar muito, não. No futuro eu vejo o que eu vou fazer. E aí você vende o futuro para comprar o presente. E muitas vezes sai caro demais. Sai caro demais isso aqui. Então tem um livro que eu vou passar o resumo para você, que é esse Productivity Project. Esse projeto da produtividade é esse livro aqui. E se você procurar o autor, o Chris Bailey, tem vídeos sobre ele no YouTube, tem um TED Talk sobre ele no YouTube, e tem uns vídeos lá ou em português ou legendados em português, ele fala muito disso. E tem até um aplicativo aqui que você pode mostrar a sua cara com você mais velho, que é exatamente o que fez esse artigo científico. Vou te explicar como é que funcionou esse artigo científico. Os pesquisadores, eles pegavam as pessoas, universitários, e dava para ele a opção de ele poder fazer uma previdência, poder guardar dinheiro para o futuro, sim ou não. E a maior parte das pessoas não tem previdência, não guarda dinheiro para o futuro, não pensa no futuro. O que eles fizeram? Eles criaram um avatar da pessoa, então eu aqui, Mário, vou conversar com o Mário mais velho no computador, então vai aparecer o Mário com 60 anos, com 80 anos ali, e o Mário com 80 anos vai falar comigo. É isso que eles criaram lá pro computador. Então o Mário com 80 anos, oi Mário, eu sou você com 80 anos, e imagina que daqui tantos anos a gente vai precisar de pagar despesas médicas, a gente vai precisar talvez de outras atividades que a gente vai ter. Eu recomendo você fazer uma previdência. E quando as pessoas viram, seja o programa de computador falando com você, ou então só uma foto de você mais velho, elas começaram a repensar o quanto que elas deveriam guardar de dinheiro. Você já parou para pensar nisso? É um negócio muito fantástico, né? Então, o nosso grande exercício aqui, e na verdade é um exercício consagrado de planejamento, é o seguinte: o eu futuro versus o eu presente. O que eu quero que você faça nessa aula aqui, antes de definir o seu propósito? Imagina o seu aniversário de 80 anos. Quem está do seu lado? Quais coisas você conquistou ou realizou quando você tem 80 anos?
seus objetivos, suas metas, seu legado, como é que as pessoas te reconhecem, como as pessoas enxergam você. Porque muitas vezes, hoje a gente está novo aqui, estamos com 20 anos, 30 anos, 40 anos, não sei qual que é a sua idade. Talvez você esteja até próximo dos 80 anos aqui, não se preocupe, quem sabe você vai chegar lá a 100 anos e mais. Pensa no futuro. Se você está agora com alguma situação que não condiz com o que você espera de legado dos seus 80 anos, então, poxa, quem está do meu lado? Eu estou com 80 anos, estou eu com os meus filhos, com os meus netos, os meus irmãos estão comigo, meus amigos estão na minha casa. Mas eles estão comigo hoje? Não, hoje não. Hoje eu estou sempre com pouco tempo para minha família. Eu não tenho muito tempo para meus amigos também. Você acha que eles vão estar ao seu lado quando você tiver 80 anos? Se hoje eles não estão? Se hoje você não está ao lado deles? Então repensa isso. Que coisas você conquistou? Quando eu tiver 80 anos, eu quero ter uma casa própria. Quero ter 2 casas, não sei o que você quer ter. Eu quero ter escrito um livro. Eu quero ter deixado um legado na ONG para a qual eu trabalho. Se eu sou um professor, eu quero ser reconhecido ali naquela faculdade. Eu dei 10 anos na faculdade XYZ aqui. E eu fui reconhecido lá como 40 anos, o melhor professor, recebi aquele prêmio do ano de professor, a turma me reconheceu, me fez de paraninfo, me fez de patrono. Eu tô lá com 80 anos em cima de um palco da universidade sendo reconhecido. Olha só que coisa bacana. Como é que as pessoas enxergam você? Poxa, o Mário é uma pessoa que está sempre ajudando a gente. O Mário é uma pessoa que está sempre criando bons conteúdos. O Mário é uma pessoa que... O que você quer que ele reconheça você? E se você não está fazendo nada para isso hoje, como é que você vai chegar lá nos 80 anos e vai ter isso? Essa reputação está sendo construída. E uma coisa que até ajuda, essa aqui é minha fotinha, ó, envelhecida. Tem um aplicativo para você fazer isso. Vai lá, faz sua fotinha aí. Eu recomendo você fazer isso. Eu fiz o exercício, leva o exercício a sério. Coloca a sua fotinha aqui, aqui é o Mário com 80 anos, né? Aqui acho que a fotinha ficou um pouquinho mais nova aqui, né? O envelhecedor não envelheceu tanto. Tô até mais ou menos aí, né? Então você usa essa sua foto e pensa no seu aniversário de 80 anos. Esse é o seu exercício. Não faz ele agora não, pra gente completar a aula, mas volta, que ele é um dos deveres de casa importantíssimo. O que você quer no seu aniversário de 80 anos. Isso está relacionado com qual é a sua missão, o que você gosta de fazer, quais as coisas que me dão satisfação, quais as coisas que estão ligadas ao quê? Aos meus valores. E o que me faz único, quais são as minhas forças, como é que eu sou reconhecido em termos de reputação, meu reconhecimento. E qual é o seu propósito? Então, o meu propósito é ajudar a minha família, o meu propósito é ajudar uma ONG, o meu propósito é dar aulas, o meu propósito é escrever livros. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Assuma esse controle aqui sobre o seu propósito. E como escrever a sua missão? Aqui está vendo a minha missão, que é estudar, desenvolver e aplicar coisas novas junto com uma equipe de pessoas fantásticas. E uma das coisas para você saber se você tem uma boa missão, um bom propósito, é que ele seja concreto, que ele seja único, que ele seja inspirador e que você tenha coragem de compartilhá-lo. Coragem de compartilhar. E que, com o passar do tempo, quando as pessoas olham para você, ela faz sentido. Então faz sentido. Eu pego o feedback das pessoas que estão ao meu redor e elas me dizem se isso faz sentido. Poxa, de estudar, desenvolver e aplicar coisas novas junto com uma equipe de pessoas fantásticas. Muita gente que se relaciona comigo, eu pergunto e obtenho esse feedback. E todo mundo fala, poxa, Mário, você gosta bastante de estudar, né? Você tem vários livros, você está sempre postando coisas de ler, de estudar, de novas técnicas, de novas ferramentas. Isso é muito interessante, né? E outras pessoas que também sempre falam, Mário, legal, você pega essas coisas todas e você aplica nas empresas, né? Você vai lá e lê uma nova teoria, um novo método, estuda, busca as referências, fala até com as pessoas, às vezes que criaram os métodos no Brasil, no exterior, e aí você pega e transplanta aquilo para atividade, para aplicação no dia a dia das organizações, com o nosso método de consultoria. E você está sempre preocupado
em desenvolver os profissionais que trabalham com você. Eu procuro ter tempo para coaching, mentoring com as equipes de projeto que trabalham comigo. Participo de voluntariado, quem me conhece aí sabe que eu participo de várias organizações de voluntariado, isso é um prazer enorme. E uma maneira não só de contribuir, mas de aprender muita coisa bacana. Então quando eu compartilho essa missão, ela faz sentido para mim. Eu recebo o feedback das pessoas de que ela faz sentido. E para mim ela é concreta, é única e é inspiradora. Agora, você pode definir a sua missão da maneira que você achar melhor. A sua missão, o seu propósito, é importante que ela não seja um fardo para você. Ela deve ser inspiradora. Você pode olhar aqui que na minha missão, no meu propósito, não tem ser o melhor em nada, competir com alguém. Ele tem o que eu gosto de fazer. Mário, o que você gosta de fazer? Eu gosto de estudar. Gosto de aplicar as coisas que eu estudo na prática das organizações. Eu gosto de ter boas pessoas ao meu lado, desenvolver as pessoas, desenvolver as equipes, desenvolver os meus alunos. Muitos alunos meus que vieram trabalhar comigo. Então, alunos de MBA, alunos de curso de curta duração, alunos de curso online como esse, que gostaram do trabalho, fazem parte do trabalho hoje. Isso é extremamente recompensador, muito bacana. E quando eu falo para você que a sua missão, o seu propósito não deve ser um fardo, é porque também tem um livro do Patrick Lencioni. O Patrick Lencioni ele fala sobre isso. Ele fala sobre a missão de uma mãe. A mãe passou por esse planejamento estratégico e ele fala sobre essa questão do planejamento estratégico pessoal. E ela definiu que a missão dela era ser a melhor mãe do mundo. Era ser uma mãe perfeita. E isso causou um profundo estresse sobre ela. Porque aí no dia a dia, quando ela gritava com os filhos, às vezes você perde um pouco o controle, ela se sentia para baixo, não estou cumprindo minha missão. Às vezes ela estava cansada e não queria brincar com as crianças, ou não queria fazer alguma coisa, ela ficava para baixo, porque ela pensava, não estou cumprindo a minha missão. Até que, falando com o Patrick, que é um grande autor, um grande consultor, um grande desenvolvedor de pessoas, o Patrick Lencioni, ele ajudou ela a reescrever essa missão, e a missão dela se tornou a seguinte: eu quero ser uma mãe que se diverte junto com os filhos. Cara, olha que coisa bacana! Porque é completamente diferente, não é uma missão, um propósito cobrador. Eu preciso ser uma mãe perfeita. Meu propósito é ser uma mãe perfeita. Meu propósito é ser a melhor mãe do bairro, a melhor mãe do mundo. E aí eu fico me cobrando, se as outras mães são melhores, eu não sou melhor. Se eu fiz alguma coisa que não é perfeito, eu não cumpri a minha missão. Não, eu quero ser uma mãe que se diverte com seus filhos. Olha que coisa bacana. E é uma coisa que ela se enxerga naquilo, que ela faz aquilo, e que ela começa a orientar suas atividades como uma bússola para aquilo, e dali as pessoas começam a reconhecer esse negócio. Quer dizer, o seu propósito está começando a ressoar para as outras pessoas. Poxa, olha lá, a Joana, ela é uma mãe que se diverte muito com os filhos. Ela está lá brincando com eles, conta piada, leva eles para a escola, leva eles para fazer atividade outdoor. É uma mãe que se diverte com os filhos, olha que coisa bacana. Então o seu propósito deve ser isso. O meu propósito, e eu reescrevi ele várias vezes, porque é um processo de aprendizado aqui pelo qual você está passando, o meu propósito, quando ele era também dessa maneira competitiva, então eu vou ser o melhor autor de livros, eu vou ser o melhor professor, eu vou ser o autor dos livros mais citados, mais consagrados. Não. Eu gosto de escrever, então eu gosto de estudar, de aplicar e de desenvolver essas coisas aqui. Só o fato de eu estar escrevendo e publicando livros já é extremamente recompensador. Eu não preciso me competir ou me comparar com se ele está lá no topo, se ele não está lá no topo, mas eu estou fazendo uma coisa que eu gosto e dando o meu melhor ali, com o melhor conteúdo, com a melhor coisa que é possível para mim, e eu estou me desenvolvendo nesse progresso. Então pensa no seu propósito nesse sentido. Seu propósito pode ser uma missão como funcionário privado. Então, o que eu quero ser? Eu sou uma pessoa que trabalha numa empresa privada. Eu trabalho na Embraer, por exemplo. Eu quero ser um engenheiro que tem rigor nos seus cálculos. Poxa, você gosta de fazer cálculo, ótimo. Eu quero ser um engenheiro que traz inovações. Eu quero ser um engenheiro que se diverte no trabalho. Eu quero ser um engenheiro que lidera e motiva equipes. Olha só que legal. Eu não quero ser o melhor engenheiro lá da coisa, eu não quero ser... Não, você tem uma missão com algo que você gosta de fazer, com o seu propósito. Que seja concreto, único e inspirador. Legal? Eu quero ver o seu propósito, coloca ele aí na nossa área de comentários, não esquece. Escrever a sua missão é o nosso grande trabalho aqui então. Lembrando que essa sua missão deve integrar os papéis aqui também. Se você quiser, para facilitar no exercício, você pode escrever uma missão para cada um, e depois procurar juntar
essas suas missões para você ter uma única missão. Lembrando que você é um indivíduo único. Então, se facilitar, você pode pensar nos seus papéis aqui que a gente já tinha discutido na aula anterior. Dever de casa. Pense, repense e pense de novo. O que você gosta de fazer? O que te faz único? Qual que é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Eu espero que os exemplos aqui tenham ajudado bastante. E que se você precisar de mais exemplos, coloca aqui nos comentários, deixa na área do aluno. Mário, eu estou com dificuldade para fazer o meu propósito, eu estou com dificuldade para definir minha missão, eu estou com dificuldade na roda da vida. Faça, por favor, os deveres de casa, é para o seu bem. Eu tenho certeza que eles são extremamente úteis. Eu sei, por experiência própria, que muita gente aqui vai passar pelo curso e vai sair do curso quase exatamente igual como entrou. E vai fazer outro curso, vai fazer outro curso, vai fazer vários cursos, até que uma hora acende uma luzinha ali, né? Acende a nossa luzinha aqui e daí você muda. Porque eu também fiz vários cursos, tá? Então não estou te recriminando aí também não, talvez não seja o seu momento, você não quer fazer todos os exercícios, você não quer repensar a sua vida, eu sei que isso é desconfortável, então isso é sair da nossa zona de desconforto, eu sei que isso dá trabalho, eu sei que existe o medo, existe a paralisia, existe o perfeccionismo, que é uma coisa que impede muitos alunos, então perfeccionismo, é você querer fazer a melhor missão, não tá bom, não concordo com isso, não. O que você precisa fazer é dar aqueles passinhos de bebê, o nosso baby steps, né? Vai, anda um pouco, volta, caiu, avança, volta, caiu, avança, você está conhecendo melhor sobre você mesmo. Essa jornada do autoconhecimento é simplesmente fantástica, tá? Simplesmente fantástica. Não deixe se paralisar por essas coisas desconfortáveis aqui. Quando você tiver essa missão, que a gente já está chegando ao fim do módulo de estratégia aqui, quando você tiver esse propósito bem firme, lembra de quem eu falei para você, do exemplo da mãe, do exemplo da pessoa, um aluno nosso que estava estudando para concurso. Se você tiver esse propósito firme aqui, como professor, como profissional, como funcionário público, se tiver esse propósito firme aqui, o nosso próximo módulo, que é de metodologia, ele vai trazer não só 10x de realização, talvez 1000 vezes de realização. Porque você sabe o seu destino, aonde você quer chegar, e aí eu vou te dar ferramentas para lidar com a procrastinação, para lidar com o dia a dia, com as tarefas, com as interrupções, com os calendários, com os to-do lists, você vai conseguir se movimentar muito mais rápido. Mas eu sei também que tem muita gente, como eu te falei, que não dá tanta atenção para essa estratégia. Demorou para mim, na minha carreira, cair a ficha aqui, e no momento em que caiu eu vi o progresso em 1 ano, em 3 anos, em 5 anos, eu estar num lugar completamente diferente da onde eu imaginava, do que era possível para mim. Porque quando eu não fazia planejamento, eu estava melhorando um pouquinho, sendo promovido aqui devagarinho, aí eu fiz a minha análise da minha situação atual. E eu defini o meu propósito com uma situação futura razoável, que eu poderia atingir, mas que já era, vamos dizer assim, ambiciosa em termos de conquistas. Avancei aquilo e avancei mais do que aquilo, porque o meu propósito me manteve naquele sentido. Identifica os seus pontos fortes, começa a trabalhar mais neles. Descreva e revise os seus papéis que você já fez. Faz esse seu modelo de negócios, volta à aula e pausa, a aula de modelo de negócio que você já deve ter assistido, e escreve a sua missão e propósito. Faz isso tudo com muito carinho, com muita atenção. Eu te desejo muita sorte, muito sucesso nisso. A gente ainda vai ter uma outra aula extra em que eu vou descrever para você, nessa nossa aula extra, eu vou descrever para você o passo a passo aqui de como é que a gente integra todas essas aulas de estratégia numa aula só e com um pouco mais de exemplos. Queria, antes de você ter essa aula extra, que você deixasse seus comentários aqui embaixo. Quero ver seus comentários, quero ver que você definiu a sua missão, o seu propósito, seus valores, a sua bússola, que você fez as tarefinhas, o dever de casa da roda da vida, dos seus papéis, o dever de casa do seu modelo de negócio, o dever de casa do seu propósito. Traz essas dúvidas que aí eu vou criar uma aula extra para a gente poder tratar dessas dúvidas, trazer mais exemplo, mostrar para você o quanto é importante, enquanto você já se prepara para o próximo módulo que vai ser metodologia. Um grande abraço e até a próxima aula.